Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, estamos reunidos na Quinta-feira Santa, início do Tríduo Pascal, para celebrarmos a missa da Ceia do Senhor. Estamos unidos pela transmissão da Santa Missa nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Facebook e no Instagram. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos um problema com a conexão, mas agora já podemos transmitir a Santa Missa, juntos rezarmos ao Pai, celebrarmos o mistério de Jesus, o Cordeiro Pascal, que se imola por nós, se torna o nosso alimento na Santa Eucaristia. No início da nossa celebração eucarística, reconheçamos os nossos pecados, imploremos o perdão do nosso Deus. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso
chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice do Senhor abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que participam conosco desta celebração eucarística, da memória da instituição da Eucaristia, a missa da ceia do Senhor. Estamos vivendo uma Semana Santa diferente, uma Semana Santa com adaptações para a nossa participação devido à pandemia do coronavírus, que em tantos países do mundo impediu os fiéis de estarem presentes, de participarem das celebrações litúrgicas, assim como de exercerem outras atividades da sua vida cotidiana. Mas não é porque não podemos nos reunir como comunidade de fé no templo de Deus que a Igreja de Deus não celebra o mistério pascal. Nós celebramos a Páscoa do Senhor unidos na fé. Os sacerdotes em todo o mundo
celebram a Santa Eucaristia em favor dos fiéis, unidos espiritualmente aos fiéis e a toda a Igreja. Hoje seria um dia especial para nós pensarmos em tantas comunidades que em outros anos, enquanto nós estávamos reunidos para celebrar festivamente a Eucaristia, elas não podiam celebrar. Pensemos na Síria, no Egito, em tantos outros lugares em que os cristãos são perseguidos, que passam por situações de guerra, guerra internacional, guerra civil, tantos lugares onde não é possível aos cristãos celebrarem a sua Páscoa. Poucos anos atrás, num domingo de Ramos, numa Semana Santa como esta, vários cristãos morreram no ataque terrorista a uma igreja. Morreram no Egito enquanto celebravam a Divina Liturgia, enquanto celebravam a Santa Missa. Hoje somos nós, em comunidades mais numerosas do que aqueles que no passado não podiam celebrar a Eucaristia juntos, que não podemos nos reunir para celebrar os santos mistérios. Mas assim como naqueles países, o mistério pascal continuou sendo celebrado em meio às guerras, em meio à perseguição, nas catacumbas, às escondidas, o padre sozinho, as famílias em suas casas. Assim também, nós que não estamos passando por guerras, não estamos sendo perseguidos, mas estamos cuidando uns dos outros, hoje também nós celebramos a Semana Santa, celebramos a Páscoa do Senhor desta forma, unidos em família, unidos como família de Deus, pela fé e pelos meios de comunicação. É um sinal também da Páscoa do Senhor, a Páscoa do Senhor que supera todos os nossos limites, todos os sinais de morte, todos os sinais de tristeza, e que nos traz sempre a alegria e a esperança de um novo amanhecer, a esperança de uma vida nova, a esperança de que a vida sempre vence a morte. Nesta Quinta-feira Santa, nós celebramos com a Igreja a memória da instituição de 2 sacramentos: o sacramento da ordem, do sacerdócio, o sacramento da Eucaristia. Nas catedrais de todo o mundo, na manhã da Quinta-feira Santa, os sacerdotes costumam se reunir com o seu bispo para renovarem as suas promessas sacerdotais, também para que o bispo abençoe os óleos que serão usados nos sacramentos, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos, o Santo Crisma. Nesta situação especial em que nós vivemos, a Santa Sé ofereceu uma oportunidade para que esta missa, a Missa dos Santos Óleos, pudesse ser celebrada em uma data posterior à Páscoa. Por isso, com o desejo de que todo o povo de Deus possa participar, de que todos os sacerdotes possam participar desta celebração tão bonita, na nossa diocese tomou-se a decisão de transferir esta celebração para quando se espera que esta epidemia tenha passado também. Por isso a data prevista é o dia 20 de setembro, é o aniversário de 33 anos da Diocese de Imperatriz, um momento por si já festivo e que será também, com a graça de Deus, momento de celebrarmos a mão de Deus que nos protege, que nos acompanha, que nos fortalece, que nos sustenta. Mas hoje também nós celebramos a instituição da Eucaristia e por isso estamos reunidos, como dizíamos na oração inicial, estamos reunidos para a Santa Ceia, estamos reunidos para fazer memória deste sacrifício de Jesus que é antecipado para toda a humanidade na última ceia. A última ceia é a antecipação do Calvário. As palavras de Jesus na instituição da Eucaristia, que São Paulo nos recorda hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, é o relato mais antigo da última ceia. As palavras de Jesus nos fazem compreender o mistério da sua doação. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o meu sangue que será derramado por vós. Será entregue na cruz, será derramado na cruz. No altar da Eucaristia, nós participamos do sacrifício da cruz de Cristo. Tem início agora a hora de Jesus, a hora da ceia, a hora da cruz, a hora da ressurreição. No Evangelho de João é um mistério só,
que é celebrado nestes 3 momentos. Antes, Jesus se entrega na ceia. No Calvário, Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue por nós, entrega o seu Espírito ao Pai. E no túmulo vazio, na ressurreição, Jesus vai nos entregar o mistério da vida eterna, vai nos entregar o dom da vida nova. A Eucaristia é sacramento da unidade. Todos nós participamos do mesmo pão e do mesmo cálice. A Eucaristia é mistério da fé. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. É mistério de esperança, até que Ele venha. Nós celebramos a Eucaristia na esperança de um dia participarmos do banquete celeste, na esperança de que um dia o Senhor, que come e bebe conosco, que se torna o nosso alimento, a nossa bebida espiritual, que Ele retorne para tornar o seu reino plenamente presente entre nós. A Eucaristia, portanto, nos faz olhar para o amanhã. A Eucaristia nos faz olhar também para o hoje. A Eucaristia é mistério de serviço. A aclamação ao Evangelho de hoje e o texto do Evangelho que nós ouvimos são o relato da última ceia no Evangelho de João. João não conta a ceia com Jesus que entrega o pão e entrega o cálice aos discípulos, mas conta como Jesus entregou aos discípulos e a todos nós um novo mandamento, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O mandamento de Jesus é simples, é um só, mas é exigente. Não basta apenas amar da boca para fora, não basta amar de qualquer jeito. Jesus nos pede que este amor seja vivido com intensidade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E esses dias do Tríduo Pascal nos recordam como foi que Jesus amou. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou dando a sua vida por nós. Ele nos amou derramando até a última gota do seu sangue para a nossa salvação. É um amor generoso, é um amor que se oferece, é um amor que se põe a serviço de toda a humanidade, que se põe a serviço dos irmãos e irmãs. É por isso que Jesus, na última ceia, despiu o manto de mestre, vestiu a toalha de servo e se ajoelhou diante dos seus discípulos para lhes lavar os pés, para lhes dar o exemplo, para nos dar o exemplo. Nós também devemos servir. Nós também devemos colocar a nossa vida a serviço de Deus, a serviço do Evangelho, mas também a serviço dos irmãos e irmãs. Jesus fez da sua vida um serviço. A nossa vida também deve ser serviço de amor, serviço de caridade. O Papa Francisco lembrava no domingo aquilo que entre nós é dito de um modo um pouco diferente: quem não vive para servir, não serve para viver. O Papa dizia: uma vida que não se põe a serviço, não serve. Se nós não nos colocamos a serviço uns dos outros, a serviço de quem mais precisa, a serviço dos irmãos e irmãs, nós não compreendemos o que é a nossa fé. Nós não compreendemos o que é ser discípulo de Jesus. Nós não entendemos ainda o que é participar do banquete da Eucaristia. A condição para receber Jesus na Eucaristia é também servir, amar e servir. Essa é a nossa identidade como cristãos. Essa é a nossa identidade como servidores, como seguidores de Jesus. Se nós servimos o Mestre, devemos servir também os irmãos. Se nós seguimos o Mestre, devemos seguir também o seu exemplo. No Evangelho, Jesus tira o manto e coloca a toalha na sua cintura. Mas no texto diz apenas que, terminado o lava-pés, Jesus vestiu de novo o manto. Não fala que Jesus tirou a toalha da sua cintura. Jesus continua servindo. Jesus continua como o servidor da humanidade. Nós devemos sempre servir, em todas as situações. Servir a todas as pessoas, não apenas aqueles que estão próximos de nós, não apenas aqueles que nós amamos ou que pensam igual a nós. Devemos servir a todos.
servir mesmo aqueles que não entendem. Pedro não entendeu. Senhor, tu me lavas os pés? Lavar os pés era serviço de escravo, não era serviço do mestre, não era serviço de Jesus. Mas Jesus assumiu o lugar de escravo, Jesus assumiu o lugar de servo. Pedro não entendia ainda, mas depois iria compreender, porque também ele deveria lavar os pés dos irmãos, também ele deveria dar a sua vida. Hoje, neste dia especial em que recordamos esse gesto de Jesus que lava os pés dos discípulos, nós não teremos nas nossas igrejas o rito do lava-pés. O rito do lava-pés, que todos nós costumamos acompanhar com muita devoção a cada quinta-feira santa, é um rito facultativo, é uma forma de explicação visual daquilo que nós celebramos na liturgia. Mas por causa dos riscos de contaminação, a igreja decidiu que ele será omitido no mundo inteiro. Mas hoje nós queremos lembrar, e o faremos nas preces, de todos aqueles que continuam a lavar os pés da humanidade. Nas preces nós iremos rezar por 12 categorias de trabalhadores, de operários, que continuam lavando os pés da humanidade, de modo especial neste tempo de epidemia. Aqueles que doam a sua vida com generosidade, que se arriscam também, que colocam a sua vida, a vida das suas famílias em risco para salvar vidas, para garantir que todos nós possamos viver ainda com tranquilidade, para garantir àqueles que estão enfermos um pouco de consolo e dignidade também. É assim que nós continuamos este gesto do lava-pés, quando nós somos capazes de colocar até a nossa vida em risco, se preciso, para lavar os pés dos irmãos e irmãs. Mas neste tempo em que nós falamos tanto de enfermidades, nós devemos lembrar que a Eucaristia é também remédio. Mas quando dizemos que a Eucaristia é remédio, não significa que recebendo a comunhão eucarística nós não vamos contrair as doenças, nós vamos ficar livres de coronavírus, de qualquer outra doença. Não é assim. A Eucaristia não é mágica. Mas a Eucaristia é chamada por Santo Inácio de Antioquia de remédio da imortalidade, remédio para não morrer. Não a morte do corpo, mas a morte eterna. A Eucaristia é remédio para uma doença que é a pior de todas, a morte eterna, a morte espiritual. Pela Eucaristia, nós participamos da vida eterna de Jesus. Santo Inácio chama a Eucaristia, portanto, como remédio para não morrer. Remédio para não morrer para sempre, mas continuar unido a Jesus. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, nós vimos a Páscoa dos judeus, os judeus que estavam ameaçados de morte pela escravidão no Egito. Deus intervém para libertar o seu povo, o faraó não quer deixar o povo sair, Deus então manda as pragas ao Egito. A 10ª praga é uma praga de morte. O 10º sinal é a morte dos primogênitos. Mas o povo vai celebrar a Páscoa, vai celebrar a passagem do Senhor. E celebrando a Páscoa, marcando as suas portas com o sangue do Cordeiro Pascal, eles irão atravessar a morte sem morrer. O Senhor passará e a morte não os atingirá. Eles atravessarão o Mar Vermelho e não irão morrer afogados. Atravessarão a pé enxuto, chegarão à terra prometida. A Páscoa do povo de Israel foi para eles remédio para não morrer. A Páscoa da nova e eterna aliança para nós é também remédio. Remédio que abre para nós as portas do paraíso, que abre para nós as portas da casa do Pai, que dá à nossa vida um novo sentido. A nossa vida mortal, a nossa vida material, a nossa vida passageira aqui, ela pode chegar ao fim. Mas recebendo o pão da vida, nós sabemos que chegaremos com Cristo à vida eterna. Para nós se abre já o horizonte da Páscoa. É ceia pascal, é banquete da Eucaristia, é banquete da vida. Peçamos ao Senhor que tenhamos sempre a possibilidade de nos aproximar deste banquete.
Hoje não poderemos todos participar fisicamente do sacramento da Eucaristia, mas peçamos ao Senhor que Ele venha nos alimentar espiritualmente. Que o nosso desejo de receber Jesus na Eucaristia seja também para nós remédio para não morrer, seja para nós banquete pascal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Pelas igrejas fundadas pelos apóstolos e pelas comunidades locais que lhes sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos, escolhidos para o sacerdócio e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos fiéis e pelos catecúmenos e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos aqueles que vivem sem amor, abandonados, esquecidos e rejeitados, para que encontrem o carinho que lhes falta, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa unidos na fé, para que a comunhão do corpo e do sangue de Jesus e a união espiritual ao sacramento do altar nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos aqueles profissionais que estão à frente do combate à epidemia de coronavírus e que, seguindo o exemplo de Jesus, continuam a lavar os pés da humanidade. Os profissionais de saúde, a defesa civil, os policiais, o corpo de bombeiros, os trabalhadores dos serviços de abastecimento de alimentos e remédios, os agentes de limpeza pública, os profissionais da imprensa, os profissionais de abastecimento de água, luz e telefone, os chefes dos governos, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e todos os voluntários e profissionais de outros serviços essenciais, para que, exercendo a caridade cristã, sintam também a proximidade de Jesus, o Cordeiro Pascal. Rezemos. Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes o mandamento novo do amor e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passarmos convosco deste mundo para o Pai. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Cada família devia preparar um cordeiro pascal. Das nossas casas, unidos a esta celebração, coloquemos também no altar de Deus o pão e o vinho que vão se tornar o cordeiro pascal, Jesus Cristo. O pão que será consagrado na missa de hoje servirá também para a celebração da paixão do Senhor de amanhã. Coloquemos no altar do Senhor também as nossas famílias, as nossas vidas, as vidas de todos aqueles que carregam uma pesada cruz, que unem as suas dores às dores de Jesus Cristo. Onde o amor
onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, elemente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em tuas mãos esse sacrifício, pela glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Wilson e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, todos aqueles enfermos, contaminados pelo coronavírus, as suas famílias, os profissionais de saúde, as 12 categorias que foram recordadas nas preces de hoje.
Lembrai-vos, ó Pai, de vosso Filho, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrassem o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos,
por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Irmão e irmã que nos acompanha pelas redes sociais, faça neste momento, neste dia em que nós recordamos a instituição da Eucaristia, o seu ato de comunhão espiritual. Declare a Jesus a sua fé na sua presença real, na sua presença de amor. Peça ao Senhor a graça de estar unido a Ele, de recebê-lo espiritualmente no seu coração, de receber este remédio para a vida eterna, remédio para não morrer, remédio para as feridas da nossa alma, este dom de amor, o dom da vida de Jesus, o sacrifício da cruz.